Eliseu, diga comigo, o profeta Eliseu, ele chega nesse lugar que a terra está lá estabelecida, e Eliseu vai fazer um ato profético. Eliseu vai pedir um pouco de sal, diga comigo, sal. Eliseu pede sal, e quando ele pede um pouco de sal, ele joga esse sal sobre as águas, e quando ele joga esse sal sobre as águas se tornam potável. Quando ele pega um pouco desse sal, ele joga sobre a terra se torna fértil. O sal que ele joga sobre as águas se torna boa. O sal que ele joga sobre a terra se torna fértil. E agora tudo que planta, haverá agora fruto, haverá agora uma recompensa. Pastor, por que ele faz isso? Porque o profeta entende que nesse ato profético, o sal recupera a terra, o sal recupera a água. Aí eu vou para o Novo Testamento, que a Bíblia vai dizendo, que Jesus vai dizendo: vós sois a luz do mundo. Tem alguém que conhece a Bíblia? Vós sois a luz do mundo. Tá bom, a luz do mundo, mas o que Jesus continua dizendo? Vós sois a luz do mundo, mas vós sois o sal da terra também. Só dois entenderam. Vós sois a luz do mundo e vós sois o sal da terra. O que significa? Significa que se você é o sal, eu sou o sal, aonde a gente pisa, ainda que seja maldito, a gente tem condições de mudar maldição em bênção. A gente tem condições de mudar aquilo que não era a ser. Tem alguém que está entendendo? Então entenda uma coisa: talvez a geografia houve palavras malditas, malditos, ambientes que talvez não são frutíferos, ambientes que talvez são estéreis, águas que talvez não são potáveis, são más, são péssimas. Mas quando eu coloco-me como o sal dessa terra, o lugar que eu piso, o lugar que eu entro, Deus transforma a tristeza em alegria, Deus transforma choro em riso, Deus transforma maldição em bênção, Deus transforma a doença em cura, Deus transforma o lugar, Deus transforma pessoas. Tem alguém que está entendendo aqui o que Deus está dizendo aqui nessa noite? Jesus está dizendo: você é o sal dessa terra, e como sal dessa terra, você pode modificar o ambiente que você entra, você pode modificar o ambiente que você está, seja na tua casa, seja na empresa, seja na rua que você mora, seja no bairro que você mora, seja onde você estiver, você pode modificar toda a história. Por quê, pastor? Porque você é o sal dessa terra, e você pode modificar e transformar ambientes e pessoas que estão à sua volta. Só quem é sal, levanta sua mão para o alto e adora o nome dele, celebra ele. É nesse ambiente que esse Bartimeu, e Bartimeu não é nome, é filho de Timeu. Esse jovem, não se fala o nome dele, mas dá referência ao nome do pai dele. É ali na saída de Jericó. Jericó foi destruída, e aí se faz uma nova Jericó, onde Herodes o Grande, ele constrói uma nova Jericó. A velha Jericó está de um lado, e a nova Jericó está do outro lado. Por isso que você vai encontrar no texto que Jesus estava saindo de Jericó. Em outro texto você vai encontrar Jesus entrando em Jericó. É a cidade velha de Jericó e a cidade nova de Jericó, construída por Herodes o Grande. Mas o que Marcos está falando é da antiga, da velha Jericó, onde esse homem está assentado à beira do caminho, na porta de Jericó, está mendigando. É nesse ambiente que ele está, no ambiente maldito, no ambiente onde nada prospera, um ambiente onde traz dor, um ambiente onde traz palavras, um ambiente onde casas não foram mais recuperadas, onde as coisas precisaram que um profeta pudesse modificar aquele ambiente. É nesse cenário que está Bartimeu. E Bartimeu, quando ele está ali, ele sai da casa dele para poder buscar um alimento, buscar uma provisão, para buscar um sustento. Na época que estava vivendo aqui, todas as pessoas que elas tinham uma deficiência física, e elas tornavam-se impossibilitadas de poder trabalhar. Na época, o conhecimento talvez ajudaria alguém a trabalhar em uma área, mas não tinha tanto conhecimento como tem hoje. Então todas as pessoas que tinham uma debilidade, essas pessoas elas iam para a beira do caminho poder mendigar. E essa questão de mendigar, porque todo trabalho era um trabalho braçal, era um trabalho operário, e não tinha como ele, cego, trabalhar naquele momento.
Então ele precisava mendigar. Só que para mendigar, ele precisava de uma autorização romana. Diga comigo, autorização romana. E qual era a autorização romana, pastor? A autorização romana era ele receber uma capa. Ele recebia uma capa de Roma, e essa capa de Roma que ele recebia servia para duas coisas. Servia como um cobertor para proteger ele, e servia também durante o dia como uma provisão, porque ele pegava a capa, colocava no chão e as pessoas depositavam o dinheiro para que ele pudesse levar para sua casa todos os dias. Então uma capa que ele resolve ter, porque Roma dá para ele, e todas as pessoas que estavam mendigando, se tivesse uma capa, era uma carteirinha que Roma havia autorizado a ele poder mendigar, a ele passar por aquela situação. E é nesse cenário que Bartimeu está mendigando, a sua capa de noite servindo como cobertor, a sua capa durante o dia servindo como um espaço para colocar a provisão do que ele recebia para levar para a casa dele, todos os dias, anos e anos assim. Mas de repente Bartimeu, ele escuta um barulho, uma multidão, está vindo gente, e ele começa a perceber aquele barulho, e ele vai perguntar, e a pergunta dele é para quem está ao lado dele: quem é que está passando por aí? O que é que está acontecendo com esse barulho? Me parece que muitas pessoas estão caminhando, muitas pessoas falando, muitas pessoas dizendo algo. E ali, quando respondem para Bartimeu, vão dizer: é que Jesus está passando por aí, Jesus está transitando, e o barulho da multidão é porque Jesus está no meio deles. Não é só a multidão, mas é Jesus no meio da multidão, e eles estão alvoroçados para poder pedir para Jesus. Imediatamente, quando ele ouve falar que Jesus está passando, a primeira coisa que ele faz é clamar, é gritar diante de Deus. E qual é o clamor dele? Qual é o grito dele? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que é que ele grita? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É a primeira coisa que ele faz, a clamar, a gritar, a pedir socorro. Ele entende que o Jesus que está passando ali é um Jesus que tem histórico, é um Jesus que ele já ouviu que ressuscitou morto, é um Jesus que ele já ouviu que multiplicou pão, é um Jesus que ele já ouviu que andou sobre as águas, é um Jesus que já levantou filho da viúva de Naim, é um Jesus que já fez coisas extraordinárias, é um Jesus que já colocou a orelha de um soldado a qual ali estava para poder ser preso, é um Jesus que tem histórico, um Jesus que tem poder para fazer o mar se acalmar, o vento se acalmar, é um Jesus que tem poder para libertar quem estava cativo, quem está passando ali. É um Jesus que ele ouve, que tem o histórico, e ele começa a gritar e clamar dizendo: eu tenho a oportunidade. As oportunidades, elas são únicas. Eu preciso gritar, eu preciso clamar, eu preciso chamar a atenção. O que é que esse Bartimeu vai entender? Ele entende que existem níveis de oportunidade. Diga comigo, níveis de oportunidade. Existem oportunidades na vida que acontecem de vez em quando, como uma Copa do Mundo. Cada 4 anos tem oportunidade da gente poder assistir e participar, mas é cada 4 anos. Se você perder aquela oportunidade, só daqui 4 anos você vai assistir. Existem níveis de oportunidade que acontecem todos os dias, que você acorda, toma café, almoça, todos os dias você tem essa oportunidade. Mas existem oportunidades que elas são únicas. Existem oportunidades que nunca mais elas vão acontecer, que nunca mais vão existir. O que está Bartimeu entendendo é: Jesus está passando por Jericó, está acabando o tempo do ministério dele, ele está indo para Jerusalém, e para Jerusalém ele vai ser sacrificado, ele vai ser entregue, ele vai para a cruz do Calvário, e ele nunca mais passará por Jericó. Essa é a minha grande oportunidade de gritar, de clamar, para mudar a minha história, para mudar a minha vida, para mudar a minha fase, para mudar a minha estação. Queira alguém gostar ou não, eu vou gritar, porque eu entendo que essa oportunidade é a minha oportunidade. Entenda uma coisa: se a gente entendesse
que quando a gente vem para o culto, essa fosse a última oportunidade para a gente glorificar, exaltar, adorar, entregar a Ele o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa vida. A gente não esperaria semana que vem para dar o nosso melhor, a gente daria o nosso melhor hoje, o nosso melhor agora, o melhor nosso instante nesse momento. Faz sentido o que Deus está falando? Ei, não espere amanhã a próxima oportunidade. Eu não sei o dia de amanhã, a vida não me pertence, a vida pertence ao Senhor. Eu não sei se amanhã nós teremos a oportunidade de ter um culto novamente, eu não sei se amanhã nós teremos a oportunidade de pregar novamente, mas uma coisa é certa: o que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer o meu melhor agora, eu tenho que entregar o meu melhor hoje, eu tenho que me entregar o meu melhor nesse momento. Faz sentido o que Deus está falando para você aqui? Entrega o seu melhor, a sua melhor adoração, entrega a sua melhor celebração, entrega o seu melhor glória, o seu melhor aleluia, é o seu clamor. Sabe por quê? Porque na oportunidade de hoje, você pode não ter essa oportunidade de amanhã. Eu não sei se você já entregou a sua vida para Jesus, eu não sei se você já está afastado de Jesus, mas eu te falo, talvez essa seja a única oportunidade que Deus está te chamando para salvar, que Deus está te chamando para poder ir para próximo dele. Essa é a única oportunidade que você tem. Talvez erguer a tua mão, clamar e gritar dizendo: Deus, eu preciso de ti. É a oportunidade para Ele curar, é a oportunidade para Ele sarar, é a oportunidade para Ele te levantar, é a oportunidade para Ele mudar a tua história, é a oportunidade para Ele salvar a tua casa, os teus filhos, mudar o teu casamento, mudar a tua estrutura, mudar a tua direção. Talvez hoje é a oportunidade, porque Jesus está aqui. Agora olha que interessante, quando ele começa a clamar, quando ele começa a gritar, porque ele entende que aquela oportunidade é uma oportunidade única da vida dele e que não haveria outra oportunidade. Esse é o momento em que as pessoas se levantam, a multidão que está seguindo Jesus se levanta, e essa multidão agora pede para ele se calar. A multidão está num cenário acompanhando Jesus para ir para Jerusalém, e vai dizer: cale-se, fica quieto, está atrapalhando. Só que aquele homem começa a gritar mais alto, começa a gritar mais forte, começa a clamar mais forte. Cada vez que ele começa a clamar, a multidão vai tentar abafar ele, vai tentar dizer: não tem jeito para você, não há mais oportunidade para você. Será que Deus não é onisciente? Ele poderia olhar para você? Será que Deus, quando estava passando aqui, Jesus estava passando, se Ele visse que tinha que fazer alguma coisa na sua vida, Ele não teria parado, teria ido ao teu encontro? Será que se você entendesse que haveria um projeto na sua vida, alguma coisa teria acontecido? A multidão está pedindo para calar. Agora entenda uma coisa: todas as vezes que você levanta para fazer algo diferente, todas as vezes que você se levanta para falar algo diferente, sempre haverá alguém para poder parar, alguém para bloquear. Por quê? Porque o nome Jesus era comum entre todos. O nome Jesus é Yeshua. Yeshua significa Josué, significa Jesus, era algo comum. Agora que aquele homem se levanta para falar, ele vai dizer: Jesus, filho de Davi. O que ele está dizendo? Jesus, filho de Davi. Só que todos ali sabiam que Jesus não era o filho de Davi. Jesus é o filho de Maria, é o filho de José. Jesus é aquele que veio da Galileia, veio de Nazaré. Jesus é o filho do carpinteiro. Jesus é filho de Maria. Como que ele é Jesus, filho de Davi? Todas as vezes que for para fazer algo diferente, sempre haverá alguém para poder fazer você parar, fazer você paralisar, calar a sua boca. Mas aquele homem disse: eu não estou nem aí para quem está falando para que eu possa parar, eu vou continuar, eu vou poder persistir, porque quem está falando para mim parar não pode resolver a minha situação, quem está falando para mim parar não pode resolver o meu problema, quem está falando para mim parar não pode solucionar a minha dor. Então eu não vou parar por aquele que não pode resolver, eu vou continuar, eu vou permanecer, eu vou insistir. Ei, eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida: não pare em tudo que você estiver se levantando, sempre haverá alguém
alguém que vai se levantar para poder paralisar a sua vida, mas quem se levanta para paralisar a sua vida não tem poder de resolver o seu problema, nem a sua situação. Continua clamando, continua perseverando, continua insistindo, continua perseverando. Tem alguém que está entendendo o que Deus está falando? Não pare por nada, não pare. Talvez a sua dor, talvez a sua dificuldade, talvez é o seu problema, é a sua situação, é a sua existência, mas continua clamando, continua pedindo, porque mais cedo ou mais tarde Jesus vai parar. Aqueles homens estão lá fazendo ele parar e ele não para, e ele continua gritando cada vez mais alto, cada vez falando mais forte. Jesus então, ele escuta, a multidão quer parar, mas Jesus escuta e Jesus para. A multidão queria que ele parasse, mas quem para agora é Jesus, porque Jesus ouve o clamor dele. A Bíblia vai dizendo em Jeremias capítulo 33, clama a mim, eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Todo clamor diante de Deus é diferente de uma oração. Uma oração é um diálogo, mas um clamor é quando você chegou no limite da sua alma e você grita diante dele. Sabe o que resolve? Se aquele homem falasse baixinho, se aquele homem só orasse baixinho, talvez ali não seria atendido, mas o que ele estava demonstrando é: eu sei o que eu quero mudar a minha vida, eu quero transformar, eu não suporto mais viver nessa situação, e eu vejo que a oportunidade é hoje, porque Jesus está passando e eu preciso resolver o meu problema. Agora entenda uma coisa, qual é a diferença daquele homem entre nós? Nenhuma. Porque aquele homem está vendo Jesus? Não, ele é cego, ele só está ouvindo que Jesus está passando. Qual é a diferença daquele homem e nós, a nossa diferença? Nenhuma. Porque aquele homem é cego e não enxerga Jesus fisicamente, e eu e você estamos vendo Jesus aqui? Nós estamos enxergando Jesus aqui? Não, não estamos enxergando, porque Deus é Espírito, nós não enxergamos. Então não há diferença nenhuma entre aquele homem e nós, porque nós não estamos também. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ele só ouviu que Jesus estava passando e ele se movimentou e se posicionou. Faz o sentido que Deus está falando nessa noite para você? Entenda uma coisa, não espere ver nada, você já está ouvindo aqui nessa noite que Jesus em Espírito está aqui. João vai dizendo lá em Apocalipse que ele está no meio dos 7 castiçais e ele tem nas suas mãos as 7 estrelas e ele anda no meio da igreja. Jesus está através do Espírito Santo entre nós. Eu não posso vê-lo, mas eu posso ouvi-lo. Como? Através da sua palavra, através do seu louvor, através do Espírito Santo. Então eu não vejo, mas eu clamo, eu grito, eu aqui grito ele, eu levanto a minha voz e digo: Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia de cada um de nós. Aquele homem então, quando Jesus para, Jesus vai falar para os seus discípulos. Jesus não vai falar para a multidão, mas Jesus vai falar para os seus discípulos, dizendo: vai até ele e chame para que ele possa vir até mim. Vá e chame para que ele possa vir. Aquela multidão que falou para aquele homem se calar, que ele estava atrapalhando, é a mesma multidão que vai ver Jesus parando, chamando os seus discípulos, colocando seus discípulos a Bíblia debaixo do braço e dizendo: Jesus mandou parar tudo. Os seus discípulos agora saem e os homens perguntam: para onde vocês vão? Eu vou para aquele homem, chamá-lo, porque o mestre disse para que ele possa vir até nós. Mas nós falamos para ele calar, mas Jesus falou para chamá-lo. Então vamos parar. Sabe o que acontece? A mesma multidão que falou e viu aquele homem para se calar é a mesma multidão que vai ver os discípulos caminhar até ele, a dizer para ele: levanta-te, o mestre está te chamando, o mestre está te convocando, o mestre está falando para que você vá até lá. A mesma multidão que o excluiu, a mesma multidão que o rejeitou, é a multidão que vai ver os discípulos chegar até ele, a ele se colocar e correr para o mestre. Tem alguém entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite? A multidão que te viu, é a multidão que quis te paralisar, é a multidão que vai ver você se levantar, aí para Jesus vai mudar a tua história. Ei, tem alguém comigo que está entendendo aqui o que Deus está dizendo?
Só que esse homem, quando os discípulos chegam para poder dizer, a primeira coisa que esse homem faz, ao ouvir a voz, porque os discípulos dizem: levanta-te e vamos, porque o Senhor te chama. Entenda que falar para levantar é porque aquele homem estava sentado, estava no chão. Deus nunca fala com ninguém que está no chão. Deus nunca fala com ninguém que está caído. Todas as vezes que Deus vai falar com um homem, Ele fala: se coloca de pé, porque eu falarei contigo. Deus nunca fala com o homem caído, Deus fala com o homem de pé. É o que Deus vai falar para Ezequiel: Ezequiel, coloca-te de pé, que eu falarei contigo. Então entenda uma coisa, Deus vai falar o seguinte: levanta-te, coloca-te de pé, porque o Senhor te chama, o Senhor está te convocando, é o Senhor que está te chamando. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Talvez você está com o semblante baixo, talvez você está caído no chão, talvez você está sem esperança, sem expectativa, talvez sem alegria, talvez vivendo um momento que está lá na lona, lá embaixo. Mas o Senhor está dizendo: levanta o teu ânimo, levanta a tua autoestima, levanta-se aí novamente a alegria, porque o Senhor ouviu o teu clamor, o Senhor ouviu a tua oração, o Senhor ouviu as tuas lágrimas, o Senhor parou todas as coisas só para te atender. Deus te trouxe aqui nessa noite só para te dizer: é hora de você levantar, é hora de você estufar o peito, é hora de você entender que no meio da multidão Ele escutou o teu gemido, Ele escutou o teu clamor, Ele escutou a tua oração, Ele te ouviu, e Ele para tudo nessa noite só para te dizer: eu estou te chamando, eu estou te convocando, eu estou dizendo: coloca-te de pé, porque eu sou contigo. Então, nesse momento, aonde ele está sentado, ele faz algo interessante. O texto vai dizendo que quando ele ouve que o Senhor está chamando e que é para ele se levantar, a primeira coisa que ele faz é pegar a capa que ele tem e jogar ela de lado. Olha o que diz o texto: jogando a sua capa de lado, levantou-se. Então, antes de se levantar, ele pega a capa e joga a capa de lado. Quando ele joga a capa de lado, o que ele está fazendo? Rejeitando aquela capa. Aquela capa, ela tem duas coisas que nós falamos aqui. Aquela capa, ela serve como proteção durante o frio à noite, e aquela capa serve como projeto de provisão para as pessoas colocarem um dinheiro. E quem é que deu aquela capa? Roma deu aquela capa. E quando ele joga de lado, ele está rejeitando o governo de Roma, e ele está rejeitando a provisão que não mudaria a vida dele, só manteria a vida dele, e está rejeitando a proteção talvez da noite, que talvez livraria ele do frio. Então ele joga a sua capa de lado, e aí depois ele vai se levantar. Eu entendo por que esse homem joga a capa de lado, pastor, porque na realidade ele entende, e ele vai correr, ele vai se levantar, que aquele que está chamando é aquele que tem provisão para a vida dele. Aquele que está chamando ele é aquele que pode proteger ele. Eu vou falar de novo: aquele que está chamando ele é aquele que pode prover para ele até a eternidade. Aquele que está chamando ele é aquele que pode guardar ele, proteger ele até a eternidade. Onde 1000 pode cair à direita, 10.000 à esquerda, e ele não ser atingido. Ele sabe que o Senhor é o seu broquel, a sua força, a sua justiça. O Senhor é a sua couraça. O Senhor é o guarda que não dorme. É o Senhor que não dorme e que está guardando a vida dele. Ele está dizendo: Deus vai me guardar, Deus vai me proteger, Deus vai me sustentar, Deus vai prover na minha vida. Não vai faltar farinha da panela, nem azeite da botija. Eu sei que aquele que me chama é aquele que me protege, aquele que me chama é aquele que provê para a minha vida. Eu não preciso do governo de Roma, eu estarei debaixo do governo divino. Sabe por quê? Porque ele é Jesus, o Filho de Davi. Ele não é o filho de Maria, nem somente o filho de José. Ele é Jesus, o Filho de Davi. Sabe o que aquele homem está dizendo? O governo desse Jesus não é um governo terreno. Esse governo de Jesus é um governo que veio de Davi. Deus havia prometido para Davi que não faltaria sucessor para se assentar no trono e governar, e que de Davi nasceria o remanescente.
eternamente, aquele que governaria até a eternidade. Aquele homem, ele tinha problema na sua visão, mas a sua visão espiritual estava aberta para saber quem era Jesus. Aleluia! Tem alguém que está me entendendo aqui nessa noite? Tem alguém que está me compreendendo aqui nessa noite? Aleluia! Olha para quem está do teu lado e fala assim: se você optar por Jesus, não vai faltar provisão. Se você optar por Jesus, não vai faltar proteção. Aleluia. Só quem entende aqui nessa noite. Se você optar por Jesus, não vai faltar provisão. Se você optar por Jesus, não vai faltar proteção. Aquele homem é cego fisicamente, mas espiritualmente ele consegue enxergar as coisas e de quem é Jesus. Tem tanta gente com seus olhos naturais que não há problema nenhum, mas não consegue enxergar quem é Jesus. Tem famílias que não enxergam Jesus, tem governos que não enxergam quem é Jesus, tem religiosos que não enxergam quem é Jesus, mas aquele homem enxergou quem era Jesus. Jesus para ele era aquele que poderia resolver a situação dele. Aquele homem insiste, aquele homem persevera, e quando ele faz isso de abandonar a capa dele, aquele homem não havia recebido nada ainda para poder fazer. Entenda uma coisa: quando ele abandona a capa dele, quando ele deixa a capa, ele já havia recebido proteção de Deus? Ele já havia recebido provisão de Deus? Não havia recebido. Só que aquele homem é movido pela fé, a fé que está dentro dele, do que ele ouve, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aquele homem que é movido pela fé, ele dá um salto, ele pula. Sabe por quê? Porque todo movimento, toda ação, ela é provocada por uma fé. Toda fé, ela precisa provocar uma ação, mudança de comportamento. Quando ele ouve, a fé que está dentro dele faz ele saltar e pular e correr para Jesus. Só que o abandono da capa que ele tem, ele ainda não havia recebido nem a cura dos seus olhos, ele não havia recebido nem a provisão e nada do Senhor. Ele é aquele que começa a se colocar de pé, dá um pulo, porque ele acredita em fazer antes das coisas acontecerem. Antes das coisas acontecerem, ele se coloca de pé e ele desfaz do que ele tem. Jesus está buscando uma geração de adoradores que adora antes das coisas acontecerem. Agora pensa uma coisa: Moisés, quando tira o povo do Egito, Miriam, que é irmã de Moisés, atravessa o mar. Do outro lado, Miriam pega o pandeiro e começa a tocar e começa a cantar, dizendo: só o Senhor é Deus, porque Deus abriu o mar e eles estão fora do Egito, fora da escravidão, e eles estão cantando e louvando ao Senhor. Só que cantar e louvar depois que o mar se abriu é muito mais fácil. Mas eu quero ver cantar e louvar antes do mar se abrir. Aleluia. É por isso que Josué, quando dá 7 voltas diante da muralha de Jericó, e quando chega na 7ª volta, Deus vai falar para Josué: Josué, coloca o povo para gritar. Pega agora aqui e começa a louvar, exaltar o Senhor. Pega o chofar e começa a celebrar, a fazer barulho, porque as muralhas vão cair. Entenda uma coisa: dar glória a Deus antes das muralhas cair não é para qualquer um, mas quando eles dão glória a Deus antes das muralhas caírem, as muralhas vêm para o chão. Aleluia. Deus chama Josafá juntamente com o povo diante dos adversários, e Deus vai falar: Josafá, fala para o povo louvar e adorar, porque lá na frente, os da montanha de Seir, aqueles homens que são inimigos do povo judeu, eu vou abatê-los eles, mas eu preciso que vocês vão à frente louvando e exaltando. E Josafá agora pega o povo e começa a louvar e adorar, e de repente Deus trabalha e abate todos os inimigos que estão lá na frente. Ei, eu quero te convidar uma coisa: louvar a Deus, exaltar depois que Deus te cura é mais prático. Exaltar e adorar a Deus depois que Deus abre porta é mais fácil. Louvar e adorar a Deus depois que Deus muda e transforma dentro da sua casa é mais fácil. Mas Deus está em busca de uma geração que possa celebrar e adorar antes que Deus cura, antes que Deus salva, antes que Deus realiza, antes que Deus faça. Cadê o povo da Lagoinha? Tem alguém aqui nessa noite? Tem alguém aqui nessa noite a adorar, a louvar e exaltar? Não importa o que você está passando, Ele está dizendo: se você glorificar, se você exaltar, eu abro porta que está fechada, eu mudo situação dentro de casa, eu trago paz, eu trago alegria, eu modifico e transformo. Assim diz o Senhor.
Bartimeu, ele faz antecipadamente antes de receber. Antes de receber a sua cura, antes de receber a sua visão, ele já se coloca de pé. E quando ele se coloca de pé, diz que agora ele vai até Jesus. E quando ele vai até Jesus, Jesus faz uma pergunta para ele. A pergunta crucial, irmão. A pergunta mais difícil de responder. A pergunta mais complexa de responder. Qual é a pergunta, pastor? A pergunta que Jesus faz é: o que você quer que eu te faça? O que queres que eu te faça? Porque é difícil, pastor? Porque é apenas uma resposta para você dar. É apenas uma resposta para poder acontecer. Entenda que a gente tem família, a gente tem a nossa vida financeira, a gente tem a nossa vida social, a gente tem a nossa vida emocional. Tantas coisas a gente precisa, sim ou não? Tantas coisas. O que pedir para Deus? O que pedir nesse momento para Deus realizar? Eu entendo que quando Jesus pergunta isso, ainda bem que é Ele que pergunta, porque só pode perguntar o que quer que eu te faça aquele que tem condições de realizar qualquer coisa sobre a sua vida. Porque se eu perguntar o que é que você precisa que eu faça por você, eu sou limitado. Você pode pedir algo para mim que é impossível de eu realizar isso na vida. Amém? Qualquer um de nós. Agora quem está perguntando, ele pode realizar qualquer coisa. Algo natural, algo sobrenatural, algo no mundo físico, algo no mundo espiritual. Qualquer coisa ele pode resolver. Na vida financeira, na vida emocional, na vida sentimental, na vida física, em todo momento, na vida conjugal, em tudo. Só que Jesus pergunta: o que é que você quer? O que é que você quer? É uma pergunta. Agora hoje, imagina algo de Deus perguntar para nós e dizer assim: o que é que você quer? O que é que você quer, pastor Luciano? O que é que você quer, pastor Lucas? O que é que você quer, pastor Adriano? O que é que você quer, Carol? O que é que você quer? Responder para Deus o que a gente quer. A Bíblia vai dizendo em Tiago que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal, para gastar em nosso próprio deleite. O que é que eu vou pedir para Deus me dar? Deus pode dar. Só que Deus também pode dar algo que não pode mudar a nossa vida. Entenda que esse homem, ele vai pedir algo que vai mudar a vida dele. Como é que eu vou saber o que pedir para Deus? Eu vou pedir algo para Deus que vai mudar a minha história, algo que vai mudar o meu destino, algo que vai mudar a minha estação, algo que vai mudar a minha fase. Faz sentido o que Deus está falando para você? Então pedir algo é algo que vai ser transformador para toda a vida, vai modificar o meu caminho, vai modificar o meu destino, vai modificar toda a minha rota, vai modificar tudo. E o que Deus está falando ali para Bartimeu é: o que é que você quer que eu faça por você? Você precisa manifestar. Deus sabe o que nós precisamos, irmãos. Deus sabe o que nós precisamos. Deus conhece o nosso sentar, o nosso deitar, o nosso levantar. Deus conhece todas as coisas. Mas tem coisas que nós precisamos falar, tem coisas que nós precisamos verbalizar, tem coisas que nós precisamos apresentar, porque nós vamos apresentar convicção e certeza do que nós queremos. E o que eu quero fazer aqui nessa noite é algo sobrenatural, é algo profético. Coloque as suas mãos no seu coração, feche os seus olhos, porque é uma pergunta que os céus estão abertos aqui nessa noite. Os céus estão abertos. Jesus, ele ressuscitou. Jesus não está mais numa cruz. O sepulcro está vazio. Jesus ressuscitou e o Espírito de Deus está entre nós. E essa pergunta que ele fez há 2000 anos atrás para esse homem chamado Bartimeu é a pergunta que ele faz para você, homem, mulher, jovem, adulto, senhora, senhor. Ele faz para você nessa noite de hoje. O que você quer que eu faça por você? Mas o que você precisa é transformar. É algo que possa modificar. Não é poder ser como uma migalha. Aquele homem, talvez um pedaço de pão resolveria o problema dele naquele dia. Mas pão, toda a multidão dava para ele. Pão, os transeuntes colocavam para ele. Uma migalha colocava para ele, levava até ele. Uma moeda, alguém levava para ele. Ele não precisava de uma moeda. Uma moeda não ia mudar a vida dele. Um pedaço de pão não ia mudar a vida dele. Só ia sustentar ele mais um dia. O que é que eu devo pedir? O que eu devo pedir
pedir não é aquilo que vai me sustentar mais um dia. O que eu devo pedir é algo que vai modificar a minha história por completo. E nessa noite de hoje, os céus estão abertos, as mãos do Senhor estão estendidas, e há uma pergunta crucial que o Senhor pergunta: o que você quer que eu faça aqui? O que você quer que eu faça por você? O que é que você quer que eu faça por você? Você quer que eu entre na sua casa? Você quer que eu te cure? Você quer que eu coloque paz? Você quer que eu mude a tua estação? Você quer que eu mude a tua rota? Você quer que mude a tua alma? Você quer que mude o teu casamento? Você quer que mude os teus filhos? O que é que você precisa para ser mudado, transformado, para toda a tua história e o nome do Senhor ser glorificado? Ei, os céus estão abertos, e eu declaro: há uma pergunta de Deus nessa noite, e você vai responder. A Bíblia diz em Salmo 37, verso 4: entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, e ele concederá o desejo do teu coração. Nessa noite de hoje, há uma pergunta de Deus. Por que Deus pergunta? Porque Deus tem resposta, porque Deus pode fazer, porque Deus pode realizar. O impossível está para acontecer aqui nessa noite, em nome de Jesus. Algo sobrenatural acontecendo aqui nessa noite. Algo sobrenatural acontecendo aqui nessa noite. Algo sobrenatural. Jesus pergunta para ele. E quando Jesus pergunta para ele, o que ele vai colocar é: Senhor, eu quero ver. Eu quero voltar a enxergar. Eu quero voltar a poder ver novamente. Aquele homem já tinha experimentado a visão. Aquele homem já tinha experimentado, visto a lua, o sol, as estrelas, visto o rosto do seu pai, da sua mãe, visto casas. Ele já tinha experimentado. Mas o que o Senhor vai falar, o que ele quer, ele diz: eu quero voltar a ver. Eu quero voltar a enxergar. Com certeza ele queria ver o rosto de Jesus, aquele que estava fazendo o milagre na vida dele. Aí a Bíblia vai dizendo que imediatamente o homem recuperou a visão. Quando que aconteceu a recuperação da visão? Imediatamente. O que é imediatamente? É instantaneamente, naquela hora. Eu entendo que a intervenção de Deus, ela não foi um processo, mas ela foi um milagre. Foi algo instantâneo, algo imediato. Ele pediu e o Senhor deu a ele. Ele pediu e o Senhor abriu os olhos dele. Entenda uma coisa do que Deus está fazendo aqui nessa noite. É só para crente doido que acredita, só crente maluco que acredita. Enquanto você está aqui recebendo essa palavra, Deus está dizendo: imediatamente eu estou fazendo, imediatamente eu estou te curando, imediatamente eu estou realizando. Enquanto você está aqui, o Senhor está dizendo: não é amanhã que eu vou fazer, não é na segunda-feira, não é na terça-feira, não é no sábado que vem, não é no domingo que vem, é hoje que o Senhor está dizendo. Enquanto você está aqui, Deus está trabalhando lá na tua casa. Enquanto você está aqui, Deus está trabalhando com o juiz, com o advogado. Enquanto você está aqui, Deus está trabalhando com a medicina. Enquanto você está aqui, Deus está trabalhando com o coração do teu filho, da tua filha, da tua casa. Deus está só... Ei, o que o Senhor está dizendo é: imediatamente. Se prepara para o imediatismo de Deus, para o hoje, para o agora, para o imediato. Tem coisas que é para o futuro, tem coisas que é para amanhã, tem mensagem que é para a semana que vem, tem mensagem que serve para o mês que vem, tem mensagem que serve até para o final do ano. Mas a mensagem dessa noite é uma mensagem para agora, para já, de forma imediata. O Senhor está dizendo: tem pressa, Ele tem pressa, precisa realizar. Tem alguém para receber aqui o que Deus está falando aqui nessa noite? O que Deus está dizendo aqui nessa noite é: não é amanhã que vai acontecer, não é terça, não é quarta. Ao sair daqui dessa noite, você vai ver Deus imediatamente ter resolvido. Vai sair daqui, o diagnóstico vai mudar, a doença vai ser curada, vai ser sarada, a alegria, a depressão vai embora, a ansiedade vai embora, o medo vai embora. Você vai voltar a dormir, você vai voltar a se alegrar, você vai voltar a louvar imediatamente. Em nome de Jesus, seja tocado, curado, restaurado, restituído.
Esse homem, ele tem a sua visão recuperada. E quando ele tem a visão recuperada, ele começa a seguir Jesus pelo caminho. A gratidão desse homem a seguir Jesus pelo caminho, ele começa a seguir. Agora entenda uma coisa, louvor pode subir. Esse homem, ele começa a seguir Jesus. Esse homem recebe a cura. E a cura que ele recebe, ele tem a sua visão, a qual se alegra e começa a ser um seguidor de Jesus. Ele agora tem gratidão por aquilo que Jesus fez na vida dele. Só que aquele homem ainda ele continua mendigando, sim ou não? Sim ou não? Ele continua pobre. Por quê? Porque a visão que ele não tinha levou ele a mendigar a vida inteira. O que é que ele vai fazer depois de adulto? Ele não sabe fazer nada. Ele não tem algo para fazer. Ele não tem algo para poder realizar. Só que Jesus é aquele que começa a boa obra e ele é perfeito para aperfeiçoar até a eternidade. Aquele que começou a boa obra é fiel e verdadeiro para aperfeiçoar. Deus, quando começa algo, Deus não para pela metade. Deus, quando começa algo, Deus faz por completo. Olha para quem está do teu lado e fala assim: Deus, quando começa algo, Ele faz por completo. O que é ser completo, pastor? Ser pleno. Deus, quando faz, Ele faz por completo. Ele salva você e a sua casa. Ele abençoa você financeiramente. Ele abençoa você emocionalmente. Ele abençoa você espiritualmente. Ele abençoa você fisicamente. Deus é completo. Deus é o Deus que cura. Deus é o Deus que sara. Deus é o Deus que renova. Deus é o Deus que promove. É o Deus que faz por completo. São 4 áreas da nossa vida: é a vida espiritual, é a vida emocional, é a vida familiar e a vida financeira. Entenda uma coisa: Deus é um Deus que vai trabalhar por completo na sua área. Deus vai trabalhar na plenitude em todos os momentos. Se prepara para viver o melhor momento financeiro da sua vida. Se prepara para viver o melhor momento emocional da sua vida. Se prepara para viver o melhor momento familiar da sua vida. Se prepara para viver o melhor momento de saúde da sua vida. Se prepara para viver o melhor momento espiritual da sua vida. Ah, irmão, tem alguém? Só quem acredita, irmão, para viver o melhor de Deus nessa terra. Deus está dizendo: eu, quando começo, eu faço por completo. Mas esse homem recebeu visão, mas ele ainda continua pobre. Por quê? Porque a vida inteira ele não conquistou nada. Só que quando Jesus cura ele, logo em seguida Jesus vai entrar na casa de Zaqueu. Zaqueu é um publicano, é um judeu que resolve trabalhar para Roma para cobrar impostos. E arruma confusão com seus compatriotas, porque ele cobra impostos abusivos. Agora esse Zaqueu, Jesus entra dentro da casa dele. E quando Jesus entra dentro da casa de Zaqueu, logo depois do episódio ter curado esse homem, se coloca de pé. Quando coloca-se, depois de ter curado e dado visão a esse homem, Jesus entra dentro da casa de Zaqueu. Jesus entra dentro da casa de quem? Dentro da casa de quem? Zaqueu. E quando ele entra dentro da casa de Zaqueu, Zaqueu se arrepende daquilo que ele faz, dos impostos abusivos que ele cobra, dos erros que ele comete. Zaqueu se arrepende, um pecador se arrepende. Jesus ama o pecador, Jesus não ama o pecado. E naquele momento Zaqueu, por arrependimento, ele vai dizer uma palavra para Jesus, sem Jesus perguntar nada para ele. Ele sabe, ele reconhece a sua falha, reconhece o seu erro, e ele vai dizer: Senhor, metade dos meus bens eu darei aos pobres. Metade dos meus bens eu darei aos pobres. E se eu defraudei, se eu errei com alguém, eu vou dar 4 vezes mais, eu vou restituir. O que Zaqueu está falando? Que metade ele vai dar aos pobres. Agora entenda uma coisa: aquele homem que foi curado da sua visão, quando ele largou a capa, o que na capa ele tinha? Proteção e provisão. Diga comigo: proteção e provisão. A proteção de Deus foi guardar os seus olhos e abrir os seus olhos para que ele voltasse a ver. E a provisão, aonde estava a provisão? Logo em seguida, depois da cura, Jesus entra na casa de Zaqueu, e Zaqueu se arrepende dos seus erros, suas falhas, e diz: até metade dos meus bens eu darei aos pobres. O que aquele cego era?
O que ele era? O que ele era, irmãos? Pobre. Se ele era pobre, quem recebeu parte dos bens de Zaqueu? Quem recebeu parte? O Bartimeu. O Bartimeu, que era pobre, ele recebeu parte dos bens. Entenda uma coisa: Deus, quando promete, Ele cumpre. Deus, quando começa, Ele termina. Só que sabe que a gente precisa largar a capa que a gente às vezes carrega, porque enquanto ele tivesse com a capa, ele teria só o pão de cada dia, ele teria só a proteção de Roma para poder mendigar todo dia. Mas aquele homem disse: eu preciso mudar a minha vida, eu não estou mais satisfeito com a vida que eu estou levando, e eu preciso abandonar alguma coisa, eu preciso deixar. Se essa capa aqui que está sobre mim, ela está me impedindo só para viver uma vida medíocre, eu largo ela e corro para Jesus, porque Ele protege e Ele provê. Tem alguém que está entendendo? O que Deus te chama nessa noite é: larga a capa. Talvez você está vivendo debaixo de uma autoridade de governo humano e está só mendigando o pão de cada dia. O que Jesus tem para você é muito mais do que você imagina. Aquele homem não foi nem trabalhar, mas aquele homem, ele recebeu metade, parte dos bens de Zaqueu. Sabe por quê? Porque o Deus proveu, que viu que ele largou e abandonou a capa. Tem algumas coisas que a gente tem que deixar no meio do caminho, tem algumas coisas que a gente carrega que impede da gente olhar, a gente ter visão e a gente poder ter provisão. Enquanto aquele homem tivesse a capa, ele não receberia a visão de Deus e nem receberia a provisão do Senhor. Mas quando ele largou a capa, ele correu para Jesus e ele alcançou provisão, e ele arrancou também, alcançou a proteção diante do Senhor. Deus está dizendo: confia nele, caminha com ele, larga as capas que tem. Talvez você esteja dizendo: mas Deus está me protegendo, é a minha segurança, é algo que me protege, é algo que me guarda. É as mãos do Senhor que te guarda, é as mãos do Senhor que te protege, é o Senhor que te provê, é Ele que faz prover todos os dias na tua mesa. O que Deus tem para você é muito mais do que você imagina, é muito mais do que você pensa, é muito mais do que você espera. É nesse momento que Bartimeu, ele recebe parte da herança de Zaqueu. Agora, aquele que era cego vê, aquele que era pobre deixou de ser pobre. Sabe por que muitas coisas não acontecem na nossa vida? Porque às vezes nós carregamos algo que precisa deixar no meio do caminho. Às vezes carregamos algo que precisa abandonar, precisa deixar. Uma capa de Roma tem símbolo de uma capa babilônica, que significa o pecado. Quando aquele homem, de forma simbólica, ele arranca a capa, é como se ele estivesse arrancando o pecado da vida dele, para dar um salto e confiar em Jesus. Tirar a capa é poder você mostrar a tua sinceridade, a tua verdade, mostrar quem é você diante de Deus e dizer: eu não preciso disso para caminhar, eu só preciso do Senhor para me voltar. Essa noite o Senhor te convida a você abandonar algumas coisas que te aprisionam e que às vezes faz você não mudar de vida e de estação. Mas o Senhor te convida nessa noite dizendo: filho meu, o que eu tenho para você é muito mais do que você ficar no meio do caminho mendigando. O que eu tenho para você é você enxergar as belezas e as grandiosidades do que eu estabeleci para você ver. Aquele homem não conseguia enxergar. Quantos de nós não conseguimos ver o que Deus tem para nós? Quantos de nós não conseguimos enxergar um futuro que Deus tem para nós? É porque nós nos tornamos prisioneiros e ficamos com uma capa nos guardando, nos protegendo, nos colocando. Mas o Senhor está dizendo: se despida
guarda dessa capa e corra para os braços de Jesus, que Ele vai suprir as suas necessidades, muito mais do que você pensa, muito mais do que você imagina. É o que Deus tem preparado para você. Aleluia. Deus quer abrir os nossos olhos, Deus quer dar a nós uma porção muito mais do que nós imaginamos. Eu posso ver aqui nessa noite de hoje os céus abertos e Deus respondendo clamores, Deus respondendo orações, e Deus abrindo os olhos e dando visão. Eu posso ver Deus mudando destino, eu posso ver Deus mudando estações, eu posso ver Deus mudando as fases, eu posso ver Deus transformando. Tem alguém comigo? Levanta a sua mão para adorar a Ele, levanta a sua mão para celebrar a Ele, levanta a sua mão para glorificar, exaltar aquele que era, aquele que é e aquele que continuará sendo.